Observa-se com frequência como os recursos financeiros se dissipam sem que haja uma percepção clara do processo. Ao receber o pagamento mensal, a sensação inicial e de alívio e possibilidade, mas em poucos dias o saldo parece se reduzir sem explicação. Os gastos ocorrem de maneira quase automática e, ao final do período, resta dúvida sobre onde exatamente o dinheiro foi aplicado. Essa situação se repete mês após mês, como um padrão difícil de romper. Considere dois indivíduos com rendimentos idênticos, empregos semelhantes, estrutura familiar e desafios cotidianos comparáveis. Um deles consegue poupar, realizar compras planejadas e enfrentar as despesas sem sobressaltos. O outro, por sua vez, recorre constantemente a empréstimos, parcelamentos desnecessários e alternativas emergenciais para fechar as contas, sem que sobre qualquer quantia ao final do mês. A diferença não reside no valor recebido, mas em fatores menos evidentes. Dados recentes do Banco Central revelam que 48,6% das famílias brasileiras estão endividadas, enquanto mais de 30% enfrentam inadimplência, o maior patamar registrado nos últimos 15 anos. Isso significa que aproximadamente 72 milhões de pessoas no país vivem sob pressão financeira, com dificuldades para honrar compromissos e lidar com a ansiedade decorrente dessa situação. A disparidade entre aqueles que prosperam e os que enfrentam dificuldades não se explica por acaso ou sorte. Trata-se de um conjunto de hábitos e escolhas que, embora sutis, exercem impacto significativo sobre a saúde financeira. Um dos principais motivos para a escassez constante de recursos é a tendência de adquirir tudo que desperta interesse imediato. O comportamento lembra o de uma criança em uma loja de brinquedos, onde cada novidade parece irresistível. O ambiente atual e projetado para estimular o consumo contínuo. Anúncios invadem telas, outdoors e redes sociais, apresentando promoções tentadoras e ofertas aparentemente imperdíveis. Trata-se de uma estratégia deliberada para evitar que o dinheiro permaneça parado. Estudos indicam que 7 em cada 10 brasileiros admitem realizar compras por impulso e se arrepender posteriormente. Ainda assim, o ciclo se repete, mesmo diante do remorso. Um provérbio antigo adverte que quem adquire o desnecessário logo precisará vender o essencial. Essa máxima reflete uma verdade incomoda. A urgência por novidades, característica da infância, muitas vezes persiste na vida adulta, embora de forma mais elaborada. No supermercado, por exemplo, a lista inicial de itens básicos se transforma em uma cesta repleta de produtos superfluos, eletrônicos em promocal, objetos de decoracal, utensílios domésticos sem utilidade prática ou livros que jamais serão lidos. Esse padrão de consumo pode levar a consequências concretas. Em determinado momento, a necessidade de recursos para uma emergência real, como um tratamento médico ou um reparo urgente, revela a fragilidade da situação. O que antes parecia um investimento se transforma em um peso e a única saída é vender os itens acumulados por valores muito abaixo do custo original. Para evitar esse cenário, algumas perguntas simples podem servir como filtro antes de qualquer compra. A primeira: preciso disso para sobreviver? Se a resposta for negativa, trata-se de um desejo, não de uma necessidade. A segunda: estarei utilizando isso daqui a um ano? E a terceira: se esse fosse meu último recurso, trocaria por isso? Refletir sobre essas questões ajuda a conter gastos impulsivos. Outro equívoco comum é a crença de que promoções representam oportunidades únicas. A ideia de que algo resta barato ou é a última chance muitas vezes leva a compras desnecessárias. No entanto, a realidade mostra que a maioria dos produtos permanece disponível, sem escassez real. O mercado atual oferece variedade e acesso constante, tornando desnecessária a pressa em adquirir algo apenas por medo de perder a oferta. A verdadeira questão não é a disponibilidade, mas a real utilidade do que se pretende comprar. Que o dinheiro se dissipa quando não há clareza entre desejo e necessidade. Essa distinção define quem acumula recursos e quem vive em desequilíbrio financeiro. Outro fator recorrente é a busca por validação externa. Muitas pessoas adquirem bens com o objetivo de projetar uma imagem de sucesso, como se a posse de determinados itens fosse capaz de comprovar valor pessoal. Esse comportamento, comum em diferentes contextos, manifesta-se na compra de aparelhos eletrônicos para equiparar-se a colegas, em roupas de grife para chamar atenção ou em acessórios caros para evitar constrangimentos sociais. Esse padrão tem raízes antigas, remontando à infância, quando o desejo por um brinquedo surgia não por sua utilidade, mas por ser algo que outra criança possuía. Mesmo quando já se tinha algo similar ou superior, a comparação persistia. Na vida adulta, a dinâmica se repete. Celulares de última geração são adquiridos não por necessidade, mas para impressionar no ambiente profissional. Carros são financiados com juros elevados apenas para superar o padrão do vizinho.
Elogios que consomem meses de salário são usados como moeda de troca em conversas sociais. No entanto, a realidade contrasta com essa expectativa. A maioria das pessoas não atribui importância genuína aos bens alheios. Alguns sequer notam o que é exibido, outros reagem com indiferença ou, pior, com inveja e ressentimento. Aqueles que demonstram admiração muitas vezes o fazem de forma superficial, enquanto os que invejam tendem a desejar o fracasso alheio. Como diz um provérbio, há dois tipos de pessoas: as que desejam ter o que você tem e as que preferem que você não tenha nada. Infelizmente, o segundo grupo e mais frequente. Um exemplo pessoal ilustra essa dinâmica. Ao receber um bônus significativo no trabalho, a primeira cal foi adquirir uma corrente de ouro, não por qual assessorio, mas para sinalizar sucesso aos antigos colegas de escola. Durante meses, a peca foi exibida em encontros casuais, enquanto a alimentação diária se resumia a refeições básicas. A satisfação, porém, era ilusoria. Ninguém comentou sobre a corrente, ninguém demonstrou interesse real. A percepção de valor existia apenas na mente de quem a usava. Situações semelhantes se repetiram ao longo dos anos. Em uma ocasião, um empréstimo bancário foi contraído para comprar um carro além das possibilidades financeiras, apenas para transmitir uma imagem de prosperidade no ambiente de trabalho. Os 5 anos seguintes foram marcados por privações, noites mal dormidas e a constatação de que nada havia mudado na vida pessoal. O veículo, além de se deteriorar rapidamente, tirou despesas constantes com manutenção, transformando-se em um fardo. Um ditado judaico sobre prosperidade resume essa armadilha. O orgulho que janta com a vaidade janta com a pobreza. A busca por status através de bens materiais frequentemente resulta em endividamento e dependência de instituições financeiras. O dinheiro gasto para alimentar o ego poderia ser direcionado para a construção de patrimônio real, mas, em vez disso, muitas pessoas vivem escravizadas por juros, acreditando que a aproacal alheia compensa o sacrifício. A verdadeira riqueza não está em exibir o que se possui, mas em acumular o que não e vice-versa. Antes de realizar uma compra, vale questionar: o item é adquirido por necessidade pessoal ou para atender a expectativas externas? Se a resposta envolver a opinião alheia, é provável que o investimento não seja justificado. O respeito genuíno não se conquista com objetos, mas com estabilidade e liberdade financeira. A terceira razão para a persistência de dificuldades financeiras está na falta de disciplina. Vivemos em uma era em que o desejo por riqueza é comum, mas a disposição para conquistá-la é seletiva. Muitas pessoas sonham com prosperidade apenas durante o horário comercial, dedicando o restante do tempo a atividades passivas, como assistir a séries, navegar em redes sociais ou esperar que a sorte resolva suas finanças. A ideia de que resultados surgem sem esforço e contraditoria com a realidade, expressa em provérbios como ajuda-te a ti mesmo que o seu te ajudará. A natureza humana tende a procrastinar e a busca por gratificação imediata, mas a construção de riqueza exige trabalho consistente, sacrifício e paciência. Enquanto alguns aceitam essa realidade, outros resistem, acreditando que a prosperidade deve ser alcançada sem esforço. Todos almejam uma casa beira-mar, um carro importado ou viagens internacionais, mas poucos estão dispostos a pagar o preço necessário para obter 50 mil naquele período. Qualquer valor gasto além desse limite será subtraído de algo essencial ou financiado a um custo ainda maior. Os juros, nesse caso, não são apenas um acréscimo ao preço, mas uma redução permanente da capacidade de acumular. A lógica do crédito é simples. Ele antecipa o consumo, mas posterga o pagamento e, com ele, a liberdade financeira. Quem vive dessa forma está sempre correndo atrás do próprio salário, como se o dinheiro fosse um recurso infinito. No entanto, a realidade é que cada parcela compromete uma parte do futuro, o que poderia ser investido em educação, em um negócio ou em uma reserva de emergência e consumido por taxas que, muitas vezes, superam o valor original do bem adquirido. O problema não está apenas no ato de parcelar, mas na ilusão de que o crédito é uma extensão do orçamento. Quando uma pessoa adquire um produto em 10 vezes, ela não está pagando o equivalente a 10% do seu salário mensal por ele, mas sim um valor maior, diluído em um período em que outras despesas surgirão. O resultado é uma bola de neve. Quanto mais se parcela, menos sobra para o que realmente importa. E, ao final, o que resta é a sensação de que, não importa o quanto se ganhe, nunca é suficiente. A armadilha se torna ainda mais perigosa quando o crédito é usado para sustentar um padrão de vida incompatível com a renda real. Muitos acreditam que ter acesso a parcelamentos é sinônimo de poder aquisitivo, quando, na verdade, é o oposto. Quem depende de financiamentos para manter um estilo de vida está, na prática, vivendo acima de suas possibilidades.
A conta sempre chega, e quando chega, costuma ser mais alta do que o esperado. Ponto A, ainda, um efeito psicológico. O crédito mascara a realidade financeira. Quando se compra à vista, o impacto é imediato, o dinheiro sai da conta e a pessoa sente o peso da decisão. Já parcelamento, a sensacal e de que o custo foi diluído, como se não houvesse um prejuízo real. Essa distorção faz com que as pessoas gastem mais do que deveriam, sem perceber que estão, pouco a pouco, comprometendo sua estabilidade. A sua local na Oeste em evitar o crédito por completo, mas em usá-lo de forma consciente. Financiar um imóvel, por exemplo, pode ser uma estratégia válida se as condições forem favoráveis e se houver planejamento. O problema surge quando o crédito se torna um hábito, uma forma de adiar o enfrentamento da realidade. Quem deseja construir riqueza precisa de inverter essa lógica. Em vez de pensar em como gastar mais, deve se perguntar como gastar menos do que ganha e, principalmente, como fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. Primeiro passo e reconhecer que o crédito não é uma fonte de renda, mas uma dívida. Segundo, entender que cada escolha financeira tem consequências. Optar por parcelar um bem hoje pode significar abrir mão de uma oportunidade amanhã. E, por fim, é preciso aceitar que a prosperidade não vem da capacidade de consumir, mas da disciplina de poupar e investir. O dinheiro que não é desperdicado em juros pode ser transformado em patrimônio, em segurança e, acima de tudo, em liberdade. Apartamento em uma região valorizada, iniciar um negócio ou até mesmo garantir uma reserva financeira capaz de gerar renda passiva. No entanto, foi consumido em algo que não deixou nenhum legado, nenhum patrimônio, apenas um vazio momentâneo seguido de arrependimento. Outro hábito comum e o consumo por conveniência. Pedir delivery com frequência, comprar refeições prontas ou recorrer a serviços que facilitam a rotina pode parecer inofensivo, mas o custo acumulado é significativo. Um gasto de $30 por dia em almoços fora de casa, por exemplo, soma $600 mensais. Em um ano, esse valor ultrapassa $7.000. Se investido, poderia render juros ou ser aplicado em algo com retorno real. O mesmo se aplica a pequenas despesas diárias, como cafés, lanches ou assinaturas de serviços não utilizados. Cada real economizado nesses itens representa uma oportunidade de direcionar recursos para algo mais duradouro. A falta de planejamento também contribui para o desperdício. Compras por impulso, especialmente em promoções ou sob influência de propagandas, muitas vezes resultam em produtos que não serão usados ou que poderiam ser adquiridos por um preço menor em outro momento. A sensação de urgência criada pelo marketing faz com que as pessoas ajam sem avaliar a real necessidade do item. Além disso, a ausência de um orçamento claro dificulta o controle dos gastos, permitindo que despesas desnecessárias passem despercebidas até que se tornem um problema. A solução para esses padrões começa com a conscientização. Registrar todos os gastos, por menores que sejam, é o primeiro passo para identificar onde o dinheiro está sendo perdido. Em seguida, é preciso estabelecer prioridades e cortar o que não agrega valor. Substituir hábitos caros por alternativas mais econômicas, como preparar refeições em casa, evitar compras por impulso ou cancelar serviços não essenciais, pode liberar uma quantia expressiva ao longo do tempo. O objetivo não é viver de forma austera, mas sim fazer escolhas que alinhem o consumo às metas financeiras de longo prazo. Por fim, é importante reconhecer que a disciplina financeira não se trata de privacal, mas de liberdade. Cada real economizado hoje é um passo em direção à independência, à segurança e à capacidade de tomar decisões sem estar refém das dívidas ou dos juros. A prosperidade não surge do acúmulo de bens, mas da capacidade de administrar recursos com inteligência, evitando armadilhas que consomem o patrimônio antes mesmo que ele possa ser construído. Um carro de qualidade, o equivalente a 6 meses de aluguel de um apartamento adequado, capital inicial suficiente para iniciar um pequeno negócio promissor, o mesmo pagamento de uma dívida pendente, como pensar alimentícia em atraso. No entanto, em vez de direcionar esses recursos para algo construtivo, optou-se por desperdicá-los como se fossem descartáveis. Um provérbio antigo resume bem essa questão. A ajuda mais eficaz é aquela que evita o desperdício. Muitas pessoas reclamam da falta de dinheiro, mas poucas questionam a ausência de planejamento ou de hábitos conscientes. Pequenos gastos recorrentes, muitas vezes ignorados, podem representar perdas significativas ao longo do tempo. Um cigarro diário, por exemplo, pode custar cerca de R$ 6.000 por ano. Bebidas alcoólicas, quando consumidas com frequência, podem ultrapassar R$ 180.000 no mesmo período. Até mesmo gastos aparentemente insignificantes,
como o café e lanches comprados fora de casa, somam quase R$ 9.000 mensais. A reflexão sobre esses hábitos é fundamental. O primeiro passo é registrar, de forma detalhada, todas as despesas diárias, por menores que sejam. Multiplicar esses valores por 4 semanas permite visualizar o impacto real no orçamento mensal. A pergunta que deve ser feita é: o que poderia ser feito com esse montante se ele fosse poupado ou investido? A resposta, em muitos casos, surpreende. A escassez financeira, em grande parte, não decorre da falta de renda, mas da repetição de comportamentos que drenam recursos de forma constante. Além disso, a indecisão e o medo de agir impedem que oportunidades sejam aproveitadas. Muitas pessoas deixam passar chances concretas por receio do fracasso ou do julgamento alheio. Enquanto isso, outras, com menos hesitação, transformam ideias em resultados. A insegurança em tomar iniciativas e um obstáculo comum. Quantas vezes uma oportunidade foi identificada, mas não foi explorada por medo de errar? Um salão de beleza que prosperou no bairro, uma proposta de emprego melhor em outra empresa ou até mesmo um pedido de aumento negado por receio da resposta. São exemplos de situações em que a falta de acal manteve o status quo. Em 2017, um amigo propôs uma sociedade em um lava rápido com localização estratégica e plano de negócios estruturado. Apesar das condições favoráveis, a hesitação prevaleceu. O amigo, por sua vez, seguiu em frente sozinho e, 8 anos depois, expandiu o negócio para 3 unidades, com funcionários e patrimônio consolidado. A diferença entre os dois não foi talento, mas disposição para assumir riscos. O dinheiro não exige genialidade, mas sim a cal. Muitas pessoas esperam pelo momento ideal, que nunca chega, enquanto outras avançam mesmo diante das incertezas. O medo de agir é um dos maiores inimigos do progresso financeiro. Superestimar os riscos e subestimar as oportunidades mantém as pessoas estagnadas. A mudança começa com pequenos passos. Não é necessário iniciar um empreendimento grandioso de imediato. Pedir um aumento com argumentos sólidos, reservar uma porcentagem da renda para testar ideias ou aprender com erros são atitudes que podem gerar resultados. O fracasso ocasional faz parte do processo de crescimento, mas a inercia perpetua a estagnação. O mundo não pertence aos mais inteligentes ou aos mais preparados, mas àqueles que ousam tentar. Enquanto alguns analisam, outros já estão agindo. A diferença entre quem alcança resultados e quem permanece no mesmo lugar está na disposição de começar, mesmo que de forma modesta. Se, após essa reflexão, nenhuma mudança for implementada, nada se transformará. No entanto, eliminar apenas um hábito prejudicial já pode gerar uma diferença significativa em um ano. A escolha é individual e o impacto das decisões tomadas hoje será percebido no futuro. O dinheiro favorece aqueles que agem com determinação, mas os que permanecem na zona de conforto. Se as ideias apresentadas ressoaram, o momento de agir é agora. Enquanto outros ainda hesitam, é possível dar o primeiro passo rumo a uma realidade financeira mais sólida.